Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando a nossa terceira aula, a primeira parte da nossa terceira aula, onde nós estamos falando aí quem são os anjos, né? Quando eles foram criados. Eles foram criados numa eternidade passada, num momento muito remoto, há milhões aí, não temos como dimensionar, mas antes do Éden adâmico, antes do Éden de Adão e Eva, né? Então eles foram criados numa outra composição. E nós vimos isso na última aula aí, vendo justamente que o Senhor criou os céus dos céus e todo o seu exército, toda a terra e tudo que há nela e tudo que há no céu foi criado aí pelo Deus Todo-Poderoso. O único ser autoexistente é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esses três são seres divinos. Anjos não são seres divinos, são seres celestes, mas não divinos, né? E aí a gente pode observar que quando necessário eles se materializam pela ordem de Deus, porque eles não perderam seus corpos, eles mantêm aí o seu principado, o seu poderio, eles mantêm aí a sua composição. Agora os que se rebelaram foram lançados dos céus e esses perderam seus corpos. Do seu interior saiu um fogo que o consumiu, uma chama que o consumiu, e por isso que eles procuram o corpo de alguém para possuir. Por isso da possessão diabólica, né? Os anjos caídos são os demônios que existem nos dias de hoje. E nós precisamos aí entender um pouquinho acerca desse ministério tão tremendo que é o ministério dos anjos. Colossenses capítulo 1, versículo 16, Colossenses 1, 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então em Cristo foram criados todas as coisas. Sempre que a palavra de Deus traz uma ordem, ela está falando aí questão de hierarquia, questão de princípios, ou seja, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tronos, dominações, principados, potestades. Quando Deus criou Deus criou o homem com uma capacidade de comunhão, como um ser que ele fez com as suas próprias mãos, um ser para ter um relacionamento. O relacionamento do anjo para com Deus é diferente do relacionamento do humano para com Deus. Tá? O relacionamento é diferente, é distinto. Por quê? Porque são composições, criações distintas, né? Números capítulo 22. Assim também, Números 22, verso 22. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e dois de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede, apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, e nem para a direita e nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancasse essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombastes de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta em que cavalgastes desde o tempo que fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta?
Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu e já as 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Uma história sensacional, uma história incrível. Deus abriu a boca da jumenta. Aliás, a jumenta já tinha a visão aberta, né? Ela tinha visão aberta. E ela viu o mundo espiritual e o profeta não, né? Então a gente observa aí, o profeta não teve discernimento, não viu o mundo espiritual, e a jumenta teve discernimento e viu o mundo espiritual. E o anjo do Senhor se opunha, a jumenta parava e apanhava, né? A jumenta ficou encurralada ali e o profeta batendo, espancando ali a jumenta. Interessante que a jumenta viu o anjo, a jumenta, Deus abriu a boca, ela conversou com o profeta, e o mais incrível é o profeta responder a jumenta, o profeta falar com a jumenta, né? E o profeta não tinha visto, não tinha visão aberta, não tinha visto o anjo, não tinha visto nada desse mundo espiritual, e depois então Deus abriu a visão do profeta e ele viu, e ali ele começou a conversar com o anjo do Senhor. Isso não, na verdade, a gente observa, não é porque nós não estamos vendo que os anjos não estejam ali, né? Não é porque nós não estamos vendo que eles não estejam ao nosso redor. Eu tenho que crer na verdade da palavra de Deus, que nos garante que eles acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Eles acampam ao redor dos servos do Senhor que os teme e os livra. Ao redor, porque o diabo ronda ao derredor. Só que o anjo só pode atuar se você está debaixo da obediência. Uma brecha, daí o diabo que está ao derredor entra por essa brecha, porque o anjo do Senhor não pode atuar na desobediência, não pode atuar na ilegalidade. Então, na verdade, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ele está ao seu lado, mesmo que você não esteja vendo, você tem que crer. Desde que você esteja em obediência, ele está em atuação. Acreditamos que aqui nesse caso é Jesus, porque ele ficou, na verdade, prostrado e o anjo não mandou ele se levantar. Um sinal de que ele aceitou a adoração, né? O único anjo do Antigo Testamento que aceita adoração é uma cristofania. A partir do momento que Jesus foi o mistério revelado, a partir do momento que ele veio em carne e sangue, Jesus não aparece mais em cristofania. A cristofania acontece até o nascimento de Jesus. Depois do nascimento de Jesus, não precisa mais ter mistério escondido, tá? Então, as cristofanias acontecem somente até o nascimento de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 5, livro de Hebreus capítulo 1, versículo 5, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Mais uma vez, repetindo aí o texto de Salmos, capítulo 2, verso 7. Hebreus, capítulo 1, verso 14. Não são, porventura, eles todos espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, espíritos ministradores. Então, aqui nós vemos que o escritor de Hebreus, ele nos traz essa revelação que eles são espíritos, né? Espíritos ministradores são seres espirituais, são invisíveis, mas são reais. São invisíveis, são espíritos ministradores e, quando necessário, se materializam em corpo. E o texto do escritor de Hebreus, ele está dizendo que a nenhum dos anjos Deus jamais chamou de filho. Aqui a gente tem que entender que tira aquele contexto de Jó, né? Anjo não é filho de Deus no sentido de filiação, né? O escritor de Hebreus está comparando o anjo com a pessoa de Jesus, comparando o anjo com
Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo é muito maior do que os anjos, visto que ele é o verbo encarnado, a palavra que se fez carne, né? O homem em estatura e estrutura física é menor que os anjos. Porém, em Cristo Jesus nós temos mais autoridade do que um anjo. Por quê? Porque ele é ministro, ele é servo dos que hão de herdar a vida eterna. Volta lá para 2 de Reis, capítulo 6, na situação de Eliseu e o moço de Eliseu diante dos exércitos inimigos, versículo 15, 2 de Reis 15 a 17. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu viu o mundo espiritual, Eliseu viu a situação espiritual numa visão aberta, né? Geazi não viu, Geazi viu só o exército inimigo cercando toda a cidade. Eliseu orou para que Geazi pudesse enxergar a visão espiritual. Eliseu orou para que as hostes espirituais fossem visíveis à visão do moço Geazi, né? Então aí ele enxerga carros, cavalos, cavaleiros de fogo, né? Exatamente da composição aí a qual entendemos, como já foi explicado na outra aula, como foi composto, feito, criado os anjos. Hebreus capítulo 13. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Então eles podem sim se manifestar em forma humana, e muitas vezes você vai ver o anjo no espírito, né? E às vezes você pode até ver na forma humana, na forma natural. Evangelho de Lucas, capítulo 20, Evangelho de Lucas, capítulo 20, verso 35 e 36. Lucas 20, 35, nos diz assim: mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. O próprio Jesus falando aí sobre a vida eterna, o próprio Jesus explicando aí que os anjos são eternos, são imortais e não têm sexo, né? Então não se casam nem se dão em casamento. Nunca adoecem, nunca morrem, mas vivem para sempre. Aqui nesse versículo, quem são então os filhos de Deus aqui, né? Não são os anjos, são aqueles que são salvos em Cristo Jesus, salvos por intermédio de Cristo Jesus. O texto está dizendo que quando eles alcançarem a ressurreição, seremos como os anjos, seremos corpo glorificado, com a capacidade, na verdade, de transpassar matéria, transpassar a parede, a porta, assim como Jesus, depois de ressurreto com o corpo glorificado, nós teremos como corpo dos anjos, né? Agora aqui, o eterno aqui é diferente do infinito, né? Não são eternos no sentido de não terem sido criados. Não, eles tiveram um momento que eles foram criados, um momento que iniciou a criação angelical. Tiveram um princípio, um início, não são eternos no sentido de eternidade passada, isso eles não são eternos. Só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é que são eternos. Ninguém criou a Deus, ele é autoexistente, né? Ele sempre existiu. Já os anjos não. Houve um dia em que o Senhor os criou, houve um dia em que eles tiveram um início, mas uma vez que Deus os criou o Espírito é eterno da criação para frente, assim como o ser humano. A eternidade, na verdade,
ela não tem um começo e nem fim, né? De eternidade a eternidade. O infinito não, o infinito ele tem um começo, mas não tem fim. E o interessante é justamente essa questão de ser humano, né? Somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Uma vez que somos espírito, esse espírito vai ter aí uma eternidade para frente. A pessoa tem que decidir em vida, no corpo dessa carne, aonde ela vai passar a eternidade. Se ela receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então, na verdade, ela vai passar a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Agora, se ela não tiver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então ela vai para a eternidade no inferno, ela vai para a eternidade no lago de fogo, aí onde vai ser jogado aí o inferno, o diabo e seus anjos, né? Então, na verdade, Deus não criou o inferno para o homem foi criado para os anjos caídos. E a rebelião de Satanás ele quer arrebanhar. Ele sabe que para ele não tem mais salvação, então ele quer arrebanhar o maior número de pessoas para ir com ele para o inferno. E essa é o plano de salvação. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, seja salvo desse destino do inferno. Salmos 90, verso 1 e 2. A fraqueza do homem e a providência de Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que os montes nascessem ou que formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade. E o texto nos diz que Deus habita na eternidade. Existe um tipo de eternidade que pertence só a seres divinos, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse tipo de eternidade que pertence aos seres divinos é somente para a divindade, né? De eternidade a eternidade. Antes que criasse todas as coisas, ele já era. Antes que formasse todas as coisas, ele já existia. 1 Timóteo capítulo 6, versos 15 e 16, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Existe um local onde Deus habita, que é uma luz inacessível, um brilho, um resplendor da glória. E nós não podemos atribuir aos anjos um poder que eles não têm, tá? Eles são seres criados por Deus, tiveram um início, são seres espirituais e celestiais, mas não são seres divinos. Não sendo ser divino, eles não são onisciente, nem onipresente, nem onipotente, nem soberano, nem eternos na questão de eternidade passada, tá? Divino, atributos da divindade é somente ao Pai, à Palavra e ao Espírito do Senhor. Os anjos não. Então, eles não são deuses, tá? Embora, na verdade, alguma tradução de Salmos vai colocar aí como uma questão de deuses, nós temos que entender que, na verdade, não é a questão de anjos, tá? Salmo 103, Deus só existe um, o Pai, que se manifesta em três formas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Salmo 103, versos 19 e 20. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Obedecendo à voz da sua palavra. Então, anjos seus, magníficos em poder. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 9 a 11. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9 a 11. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência da imundícia e desprezam as dominações.
atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. É muito interessante a gente observar aqui, embora maior em força e em poder, não pronunciam contra eles, aos demônios, aos espíritos caídos, não pronunciam contra eles juízo blasfemo, né? Você vai ver aí na batalha, justamente para trazer a mensagem a Daniel, o anjo vai dizer: o Senhor te repreenda, né? Então você vê aí justamente algumas situações aonde a gente observa aí a ética e o trabalho, a forma como eles agem, né? São maiores em poder do que os humanos, magníficos em poder, valorosos em poder, os poderosos em forças. Esses são termos usados de Deus para os anjos, né? Usados por Deus para os seus anjos. Aqui no contexto, segundo Pedro, capítulo 2, é sobre os falsos mestres que difamam autoridades, que difamam servos do Senhor, e nem os anjos, sendo maiores em força e poder, também não ficarão fora do juízo de Deus, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, mais uma ação dos anjos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21 a 24. A gente sabe que Herodes mandou matar Tiago, prendeu Pedro, né, e matou os 4 quaternos de soldados ali que estavam guardando a Pedro na prisão. E aí então, verso 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não do homem. No mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então a gente observa aqui, justamente, um anjo veio para trazer juízo. O texto fala da morte de Herodes, né? Nós vamos observar um detalhe. Sabemos que Herodes morreu cheio de vermes, cheio de bicho, né? E Flávio Joséfos diz que era visível aos olhos de todos. Flávio Joséfos, um judeu historiador que conta a história dos judeus, que escreveu aquele livro, A História dos Judeus, na verdade, ele conta um ponto de vista histórico. E ele descreve que Herodes ficou 3 dias sendo comido de bichos a olho nu, e as pessoas viam os bichos e ele aos gritos, urros aí, na verdade não conseguia, ninguém conseguia tirar aqueles bichos, né? Tem uma outra versão que diz que ele foi comido durante 5 dias até expirar totalmente, até os bichos consumirem totalmente. Mas foi um toque de um anjo, porque ele não deu glória a Deus, né? Ele não atribuiu a Deus, né? Muito pelo contrário, ele queria ser Deus, né? Queria tomar a posição de Deus. O anjo não faz o que dá na cabeça dele, ele sempre faz o que é ordem de Deus e estabelece juízo de Deus. E nós precisamos estar atentos a essa situação, precisamos estar vigilantes a essa situação. O juízo, dura coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele é amor, mas ele é justiça também. Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são servos, ministros, né? E só servem aos eleitos que hão de herdar a salvação. Ele pode visitar, livrar, guardar o ímpio? Pode, mas com um propósito de salvação, né? Eles não servem em si aos ímpios, ele pode até servir para responder a sua oração. Deus pode mandar um anjo para guardar um ímpio, e na verdade, diante dessa
posição, por amor aos eleitos de Deus, Deus pode alcançar essa pessoa e aí então ele é enviado pelo Pai para poder trazer esse livramento, essa bênção e toda essa situação. E quando o ímpio tem uma visão, uma revelação, ele tem que se conectar a um servo de Deus para poder interpretar. Lembra do sonho de Faraó? Se ele não conectasse com José, ele não ia fazer nada com o sonho. Lembra de Nabucodonosor? Todos eles, na verdade, para poder ter a interpretação, eles têm que se conectar com alguém que tenha aliança com Deus Todo-Poderoso, para que não venham atribuir ou dividir a glória que Deus não divide com ninguém. Às vezes você fica cansado vários e vários dias e não sabe o que foi, parece que o corpo apanhou, parece que você está todo dolorido, e muitas vezes é através de uma visita que você fez, ou através de uma ministração que você entrou numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, que você nem teve conhecimento e entendimento, e Deus te livrou de coisas que você nem teve noção do que aconteceu. Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 9 nos diz assim: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Claro, Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos na estatura física. Jesus, ele não está falando Cristo. Cristo é eterno, Cristo nunca nasceu. Jesus que nasceu em carne e sangue, quando ele veio a esse mundo e nasceu em carne e sangue, ele abriu mão dos atributos divinos. Quando ele veio a esse mundo, ele veio como homem. Quando ele veio a esse mundo, ele veio na estrutura humana, nasceu como uma criança, gerado no ventre de Maria. Então, na verdade, nós temos que entender, quando ele fala de Jesus, ele está falando da parte física humana, pouco menor do que os anjos. Quem nasceu foi Jesus, a parte física. Jesus fez Cristo legal na terra. Jesus fez o verbo legal na terra. Foi o invólucro, o corpo, né, de Jesus, de Cristo na terra foi Jesus. Então, na forma humana, ele não era onisciente, onipresente, onipotente. Na forma humana, ele não era soberano. Na forma humana, ele era ser humano, 100% homem. Agora, não foi aos anjos que Deus deu domínio do mundo. Jesus Cristo se tornou um pouco inferior ao humano quando veio como homem, quando tornou-se homem. Tanto é que no Getsemane ele foi sustentado por anjos. Na tentação, 40 dias no deserto, em jejum, ele foi, após a tentação, servido por anjos, né? Há quem digam aí que os anjos serviram um alimento celeste para ele. Nós não vamos entrar aqui nessa questão, mas é provável que sim. Ele era menor em questão de estrutura do corpo, estrutura física. Porém, em autoridade, hoje nós temos e podemos usar o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Ao nome de Jesus se dobrará todo joelho dos céus, da terra e debaixo da terra, porque lhe foi dado esse poder. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3. 1 Coríntios 6, 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então a gente observa aqui, no caso na Bíblia Plenitude, ele diz a seguinte coisa: se os cristãos são destinados a ser futuro co-administradores da justiça no mundo que está por vir, agora eles devem estar aptos a julgar assuntos mais insignificantes. Então aí nós vemos aí a questão de
vamos julgar o mundo. Claro, quando falo de julgar os anjos, vamos julgar os anjos caídos, né? Os anjos caídos. Em Cristo Jesus, nós vamos julgar, então, os anjos caídos. E em Cristo, nós somos maiores do que os anjos, não em força, mas em posição e autoridade. Na posição que assumimos em Cristo Jesus, e eles nos servem, né, a mandado de Deus. E desde o Antigo Testamento, eles já serviam aqueles que tinham uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Segundo Samuel, capítulo 14, verso 20. Segundo Samuel, 14, verso 20. Para que eu virasse a forma deste negócio, Joabe, teu servo, fez isso. Porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo que há na terra. Conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo que há na terra. Ou seja, esse texto nos mostra que os anjos são sábios. O texto vai nos falar da sabedoria dos anjos. Eles são seres inteligentes pela sublime tarefa que desempenham desde o princípio, ou seja, eles excedem em muito o conhecimento e a sabedoria, os mais brilhantes homens que a história humana relata, mas claro, não são iguais a Deus, nem em sabedoria, nem em onisciência, nem em onipresença e nem em onipotência. Mateus capítulo 24, verso 36. Mateus 24, 36. Jesus diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, embora eles sejam seres sábios, embora eles sejam seres inteligentes em sabedoria, eles não sabem o dia da vinda, eles não sabem o dia em que o Senhor vai concluir, encerrar aí esse ciclo. 1 Pedro 1,12, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Ou seja, quando a palavra, o Evangelho está sendo pregado, eles prestam atenção. E por que eles prestam atenção? Porque eles não foram redimidos, resgatados, eles foram criados por Deus e viram ali a Deus, né? Mas na verdade eles não conseguem entender o plano de salvação, eles não conseguem entender aí essa forma deles amarem a Deus é diferente da forma do ser humano amar a Deus. Eles não são oniscientes, eles não sabem tudo, como muitos pensam que eles sabem tudo. Agora, hoje é claro que Jesus já sabe o dia em que ele vai vir, né? Hoje não há segredo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No corpo desta carne, como homem, ele não sabia, mas hoje ele já sabe, né? Quando ele veio a esse mundo como homem, ele despiu da sua onisciência, onipotência, onipresença, soberania, ele despiu da sua divindade. Então, como homem, Jesus não sabia, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Hoje não há mais segredo entre o Pai e o Filho, né? Sendo Deus, Deus Filho, hoje ele sabe, né, do plano de Deus, do dia e da hora em que ele há de vir. Agora, depois que ele venceu na cruz do Calvário, ele voltou a vestir a sua soberania, ele voltou a ter todo o domínio, todo o poder, né? A onisciência, onipresença, onipotência. Tanto é que a gente vê na primeira visita, Timóteo não estava junto, depois ele sobe ao Pai, Timóteo faz questões. Jesus é onipresente, Jesus sabia, se eu não o ver e tocar nas suas mãos e tocar no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Quando Jesus aparece a segunda vez, Jesus já vai logo dizendo, toca aqui, Tomé. Ninguém contou para Jesus, Jesus é onipresente, né? Embora ele não tivesse ali manifesto em corpo glorificado, ele ouviu o que Tomé disse, né? Então hoje ele tem de novo seus atributos divinos ao vencer a morte, ao ser assunto aos céus. Então, na verdade,
nós observamos aí que ele voltou a ter todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade. Se falar que ele não sabe isso é contradizer, né? Sendo onisciente, onipresente, onipotente, claro que ele sabe, inclusive, o dia da vinda, como Deus, Filho, Verbo encarnado, que agora com o corpo glorificado, de novo na sua posição de divindade. Os anjos não são oniscientes, então eles não sabem o que você pensa. Eles não leem o seu pensamento. Nem Satanás é onisciente, nem onipresente. Tá? Satanás não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, como um anjo de Deus também não pode. Mas tem muitos anjos ministradores de Deus e muitos demônios caídos, que há uma comunicação que a gente não sabe como é, mas há uma comunicação muito rápida e perfeita aí nas regiões celestes, que mesmo não sendo onipresentes, eles têm como saber da informação de uma maneira muito rápida, né? Hebreus capítulo 12, verso 22 a 24. Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Fala melhor do que o de Abel. Chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos. Jó capítulo 25, verso 3. Jó 25, 3 nos diz: porventura tem números os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Apocalipse capítulo 5, verso 11. Apocalipse capítulo 5, 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Milhões de milhões. Na contagem humana são inumeráveis, né? Imagina essa visão de João, o apóstolo, que magnífico, né? Ele só conseguiu expressar, são milhões de milhões e milhares de milhares. Ele não conseguiu dimensionar o número, a quantidade de anjos que ele viu. A lei, quando ela foi dada a Moisés, ela foi dada pela ajuda dos anjos, né? Os anjos que entregaram a lei da parte de Deus a Moisés, o mediador do Antigo Testamento. Gálatas capítulo 3, verso 19, logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, promulgada por um mediador. Quem é o mediador da antiga aliança? Moisés, quem recebeu a lei das mãos dos anjos, das mãos e da ajuda dos anjos. Deuteronômio capítulo 33, verso 1 e 2, 33, 1 e 2. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Depois, disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. 10 milhares de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Então, o próprio Moisés, falando sobre isso, fala sobre miríades de santos anjos, né? Miríades de santos anjos, porque no Sinai ninguém subiu com Moisés. Tem versões que falam miríades de anjos, outras milhares de anjos, 10 milhares de anjos. Então, é um número genérico para dizer inúmeros, incontáveis, né? Aos olhos humanos, incontáveis, mas Deus sabe o número exato que ele criou. Salmos 68, 17. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares, o Senhor está entre eles, como em Sinai no lugar santo.
20 milhares, milhares de milhares, o Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Que coisa espetacular. Aliás, falar sobre o Sinai sempre foi muito visitado por anjos, né? O Sinai sempre foi muito aí um local aí visitado. Você vai encontrar muitas passagens na Bíblia que eles visitavam o Sinai. Agora, para nós, humanos, são inumeráveis. Sempre vai se falar milhares de milhares, 10 milhares, 20 milhares, mas sabemos que foi criado um número exato que ao homem é impossível contar ou dimensionar. Mas para o Senhor, na sua onisciência, ele consegue saber até o número dos fios de cabelo da cabeça de cada um, sabe quantas estrelas existem. Então ele conhece o número definido de anjos, mesmo porque a palavra afirma que 1/3 deles caíram. Exatas, 1/3, então 2/3 preservaram aí o seu principado. É um número exato que a nós foge aí a realidade, o conhecimento, a palavra não revela. Mateus 22:30, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Nem se casam, nem dão-se em casamento, serão como anjos no céu, não há casamento. Lucas capítulo 15, verso 10, Lucas 15, 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Claro, quando o Senhor está contando aqui a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, né? Quando se encontra a alegria, ele faz um paralelo que os anjos também celebram e continuamente estão se regozijando por um pecador que se arrepende. Apocalipse capítulo 22, verso 8 e 9, 22, 8 e 9, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos e profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então o anjo não deixou, porque anjo, que é anjo da parte de Deus, não aceita adoração. Colossenses capítulo 2, verso 18 e 19, vamos reler esse texto. 2, 18 e 19, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então a gente observa que não podem ser cultuados. O homem não deve adorar nenhum anjo, nem cultuar a anjos. São criaturas de Deus como nós, que somos criaturas de Deus. Os anjos não devem ser adorados porque estão sujeitos ao senhorio de Jesus Cristo e nós não podemos adorá-los e nem prestarmos culto aos anjos. Vamos dar um intervalo aqui, vamos lá para um intervalozinho, um breakzinho, e daqui a pouco a gente volta aí para continuar a nossa terceira aula. Deus abençoe e fique firme aí para poder aprender mais coisas tremendas acerca do ministério dos anjos.